Meus queridos ouvintes, boa noite. Que a paz, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite, possa contemplar a todos nós. Estamos começando a partir de hoje, às 21 horas, a nossa live, que acontecia às quartas-feiras, às 23 horas. Eu achei melhor a gente trazer para sábado, porque a gente está mais desperto, ainda é cedo, e final de semana a gente está mais livre. Até para mim também é melhor. Então desejo a todos muita paz. E que Deus, nessa noite maravilhosa, nesse sábado maravilhoso, possa proporcionar a todos nós a felicidade, a alegria, a paz e a esperança. Essa live, ela se dirige à comunidade espírita, mas nós também não dizemos não para as outras pessoas de outros credos religiosos que nos prestigiem também. Afinal de contas, a mensagem do Cristo, ela é para todos. Ela não é uma mensagem que separa, é para ser uma mensagem que agrega, tá certo? Então, nessa noite, a gente não vai se alongar muito para não tomar muito tempo e não se tornar cansativo. Vou baixar um pouquinho aqui o som. Então, nessa noite, eu quero falar sobre as pessoas que investem num futuro, em redução de danos. E eu me apeguei essa noite a um conto de fadas, uma fábula, que todos nós já conhecemos. Quando éramos criança, nós ouvimos falar muito dessa fábula, que é dos 3 porquinhos, tá certo? Eu achei muito interessante, porque dá para nós fazermos intercalando com o Evangelho. Preste atenção, é muito interessante essa historinha dos 3 porquinhos. Interessante lembrar que o Cristo também usava essa metodologia de contar histórias, porque naquela época as pessoas não compreenderiam se ele falasse sem essas pequenas historietas, como até hoje nós temos dificuldade também de entender. Então vamos prestar atenção. Eu vou ler aqui dizendo para vocês que estou sem óculos, fiz a cirurgia de um olho, falta do outro, mas já estou me sentindo bem melhor, até me atrevendo a ler, tá certo? Então vamos começar aqui. O que a fábula dos 3 porquinhos nos ensina sobre a dedicação e o investimento a longo prazo? Essa é uma interrogação. O que a fábula dos 3 porquinhos nos ensina sobre dedicação e investimento a longo prazo? Vamos ver aqui para frente. Disciplina é fundamental para construirmos um futuro protegido contra qualquer imprevisto. Você tem dúvida disso? Temos que ser previdentes. Previdentes não é somente nas coisas materiais, mas previdente também nas coisas que tocam a espiritualidade. Porque se eu não tiver uma base estrutural ou bem estruturada, diante dos princípios da espiritualidade, diante de Deus, com certeza eu não vou superar os imprevistos que podem me acontecer. Você tem dúvida de que esses imprevistos possam acontecer? Claro que não. Hoje nós estamos vivendo um mundo maravilhoso, de paz, mas amanhã quem sabe? E nós temos que entender que as dificuldades são importantes na vida de cada um de nós. Se não as tivéssemos, a dificuldade, a gente não saberia separar uma coisa da outra. É como a luz e a escuridão. Nós não saberíamos o que é luz se não tivesse escuridão. Nós não saberíamos o que é uma infecção se não existisse, digamos, a febre ou outra sintomatologia que nos indica que algo não está bom nas nossas vidas. Mas vamos procurar ler, porque o tema é um pouco mais prolongado, para a gente não perder muito tempo.
Eu queria dizer para você que hoje é 16 de fevereiro do ano 2025. Vamos começar aqui a nossa leitura. Quem nunca se prendeu diante de um livro ou então diante de um desenho animado na televisão, contando aquelas histórias antigas e cheias de imaginação? Você sabe do que eu estou falando. A sua mãezinha contando uma história, o seu avô, o seu pai, ou uma tia, que contava aquelas histórias. Hoje isso está démodé. Hoje as crianças não têm mais esse apoio, não tem mais isso. Hoje entrega-se um celular na mão da criança e pronto. Mas antigamente eu lembro que a gente tinha os livrinhos de histórias infantis, tinha os CDs, com histórias infantis, e era muito bom, as crianças aprendiam aquelas historiazinhas. E cada uma daquelas histórias trazia um conteúdo para reflexão. Hoje isso não existe mais, mas nós lembramos da Gata Borralheira, do Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, nós lembramos disso. Isso fez parte da nossa infância. Continuando, ele diz: pois os contos de fadas sempre tiveram grande capacidade de prender a atenção da criança e adultos no mundo todo. E é por esse poder lúdico que até hoje eles são muito utilizados para transmitir valores e ensinamento que depois levamos para a vida toda. Aquilo que eu acabei de falar, a gente leva para a vida toda. Aquelas historinhas que nós escutamos lá do Chapeuzinho Vermelho, do Gato de Botas, do Pé de Feijão, até hoje nós lembramos dessas histórias, não é verdade? Vamos continuar. Uma dessas fábulas, que está entre as mais famosas da história, é a dos três porquinhos, que nos ensina, entre outras coisas, como o planejamento, a disciplina e a dedicação. Longo prazo, ou melhor, a dedicação a longo prazo, ajuda a nos prevenir dos momentos de dificuldades. Ou seja, ela aqui está dizendo que essa historinha ela nos mostra o quê? O planejamento, a disciplina e a dedicação a longo prazo. Aquilo que eu falei lá no início. Todos nós, se nós tivéssemos uma coisa chamada cognição, de compreensão, com certeza nós nos pouparíamos de muitas dificuldades nas nossas vidas. Porque eu procuraria me programar, me planejar, ser disciplinado. E se isso acontecesse, com certeza, quando chegassem os intempéries da vida, as dificuldades, eu tinha uma assessoria, eu tinha uma condição de suportar melhor. Continuando, ele diz: a fábula dos três porquinhos, o conto foi divulgado por Joseph Jacobs, escritor australiano, em 1853. Ele morou na Inglaterra, estudou e aplicou contos do folclórico inglês durante sua permanência naquele país, sendo mais conhecido por sua grande contribuição para a literatura infantil, certo? Então esse senhor foi morar, na Inglaterra, e lá ele, como trabalhava com contos, ele era um escritor infantil, na área da infantil, então ele pegou essa história dos três porquinhos, e aqui mais na frente vai falar sobre isso. Mas aqui tem a data, 1853. E continuando, ele diz: entre seus livros, um dos mais populares é a história dos três porquinhos. A história em si já era conhecida na Inglaterra, e Jacob, como folclorista, resgatou contos tradicionais e os transformou em livros. Por isso, supõe-se que a história seja muito mais antiga. Ou seja, a história não foi criada por ele.
essa história já existia no folclórico, né, lá na Inglaterra. Ele apenas pegou, colocou no livro e passou para as nossas mãos, como nós conhecemos através dos livros infantis. O conto se tornou mais conhecido graças à versão em animação feita pela Disney em 1933. Quer dizer, ele teve uma divulgação maior, porque passou a ser divulgado pela Disney, que é uma grande empresa de divulgação de contos, de histórias infantis. Então passou a ser mais conhecido, tá certo? E vamos continuar. A história dos três porquinhos, os porquinhos, por certo, são três porquinhos, e o nome deles são Prático, Heitor e Cícero. Cícero, o mais velho, ou melhor, Cícero, o mais preguiçoso, não queria se cansar e construir uma cabana de palha. Ou seja, ele era preguiçoso, ele não queria se cansar muito, construiu uma cabanazinha de palha. Heitor decidiu construir uma cabana de madeira, sem usar os devidos pregos de aço, enquanto Prático, que era o mais velho, optou por construir uma casa mais bem estruturada, com cimento, tijolos, pedra e vidros. Como a sua casa demorou mais tempo para ser construída, Prático muitas vezes via os irmãos se divertindo enquanto se esforçavam para terminar o seu trabalho. Ou seja, os irmãos muito rapidamente fizeram a sua casa, não tinham um compromisso com o futuro, né? Foi uma coisa rápida, eles não tinham essa preocupação, assim como nós muitas vezes não construímos a nossa casa de uma forma sólida. Não estou falando de casa aqui de argamassa, não é isso. A nossa casa mental, nós nem sempre construímos bem. E o Evangelho nos adverte para aquela passagem que fala da casa construída na pedra e na casa construída sobre o leito do rio, na areia. O que você acha? Qual é a mais fácil de ser destruída? Logicamente, aquela casa que foi construída na areia, porque ela não tem uma base estrutural, ela não tem uma cimentação boa. E logo, quando vier as tempestades, os rios vão derrubar. Como tem derrubado muitas vezes nossos irmãos, exatamente por uma base de boa estrutura. Muitas vezes a gente cai facilmente, porque nós não temos uma estrutura sólida. A outra foi construída sobre a rocha. Então diz o Evangelho que essa mesmo que sopre os ventos, mesmo que venha as tempestades, mas ela vai se permanecer sólida. Essa é a questão. Um dia, o lobo surgiu e bateu na porta da casa de Cícero, na cabana de palha, que se escondeu. Mas o lobo, com um sopro forte, desfez a casa. Enquanto Cícero fugia, o lobo então saiu e foi bater na porta de Heitor, o da casa de madeira. E com 2 sopros fortes, destruiu também a casa de madeira. Ou seja, ainda não era suficiente. Muitas vezes a gente acha que está fazendo uma coisa boa e não está. Às vezes não é o suficiente. Não é o suficiente só orar, não é. É suficientemente também praticar, não é só orar. Nós também temos que praticar. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós dizemos, falamos ou pensamos. Se eu não coloco em prática, se fica só na oração, fica como essa casa de madeira, sem base, sem estrutura, que vai cair nas primeiras dificuldades. Continuando. Heitor fugiu para a casa de Prático, onde Cícero se encontrou com o dono. O lobo então foi à casa de Prático e soprou, mas não conseguiu derrubá-la. Após muitas tentativas, o lobo decidiu esperar a chegada da noite. Eu quero falar sobre essa noite. Tem uma música que fala das noites traiçoeiras, eu não sei qual é o padre, se é o padre Marcelo, se é o padre, não sei.
mas fala das noites traiçoeiras. Então essa noite aqui representa, é uma simbologia das nossas noites escuras, dos nossos dias de escuridão, onde muitas vezes nós perdemos até a vontade de existir. São essas noites escuras. O lobo então esperou a noite. Assim como os nossos, muitas vezes, eu não vou dizer inimigo, mas aquelas pessoas que não têm simpatia para conosco, esperam um momento de escuridão nas nossas vidas para que eles possam nos atacar. Certo? Viu como a mensagem dá para se associar ao Evangelho? Continuando, ele diz: quando anoiteceu, o lobo foi tentar entrar na casa, descendo pela chaminé. Mas, ao descer, acabou se queimando nas chamas da lareira. Então ele fugiu, assustado, e nunca mais voltou. E os 3 porquinhos foram felizes para sempre. Foi queimado na chama da lareira. Como é que está a sua lareira? Como é que está essa chama dentro de você? Essa chama dessa pessoa inteligente, previdente, dessa pessoa que acredita em Deus, que acredita na paz, na esperança, na fé. Essa é a chama que o lobo mau não suporta, que as pessoas chamam os obsessores, não suportam. No momento em que nós nos transformamos, aquecemos essa chama, eles tendem a se afastar de nós. Só que muitas vezes nós fazemos uma simbiose mental com esses nossos irmãos. Até porque na maioria das vezes são credores do passado. Nós os devemos. E como nós temos essas dívidas com ele, é como o imã e a limalha, a gente se atrai, certo? Mas eu posso modificar isso. Posso modificar através da minha reforma íntima. Porque no momento em que eu modifico, em que eu passo a ser uma melhor pessoa, em que eu passo a amar mais as pessoas, eu estou dizendo para esse meu irmão que me quer mal, que me quer ódio, que eu hoje estou diferente. Divaldo nos fala de um obsessor que ele perseguiu por 38 anos ou 40, né? E ele testava o Divaldo de todas as maneiras. Até um dia ele se cansou, porque Divaldo o venceu pelo amor. O amor de acolher um ser, uma criança, que tinha sido a sua mãe numa encarnação passada. E foi questionado, ele questionou a Divaldo, se ele ia amar essa criança. Ele disse que sim. Certo? Então, meus queridos irmãos, a gente nasce com algumas dificuldades, com alguns compromissos de vidas passadas. Muitas vezes compromissos que não são lá tão satisfatórios. Mas nós podemos mudar o curso dessa história. Podemos mudar. Cabe a você a fazer umas escolhas melhores, a procurar colocar na sua vida sentimentos diferentes, a mudança de hábito, de comportamento, uma previdência melhor. E aqui, mais na frente, ele diz, moral da história, planejamento financeiro a longo prazo. O que a história dos 3 porquinhos nos ensina, de verdade, é que devemos ser previdentes, pensar no longo prazo. Como vimos, 2 dos 3 irmãos escolheram construir suas casas rapidamente para poderem brincar. Ou seja, optaram pelo prazer imediatista, coisa que nós fazemos ainda. A gente busca sempre o prazer imediatista, a coisa do momento. Nós não estamos investindo num futuro a longo prazo. A gente quer a coisa para hoje, para agora. É assim que corre, é assim que ocorre também nas nossas vidas. Por isso, construir casas muito frágeis, em palha e madeira, que depois, no futuro, quando necessário de mais segurança, foram rapidamente destruídas pelo lobo mau. Essa é a história de muitos de nós. Construímos casas muito frágeis,
E quando chega as dificuldades, a tempestade, logo, logo elas se destroem. Meu querido irmão, vamos pensar que a vida é maravilhosa, de que a vida é bela, como diz La Vida é Bela, foi até acho que foi um filme que ganhou esse primeiro lugar. Então nós temos que entender que a oportunidade de estar aqui é uma oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando. E muitas vezes nós não aproveitamos essa oportunidade. Pensa nisso, meu querido irmão. Pensa nisso. Continuando, ele diz, enquanto os porquinhos mais novos porque o mais novo pode ser definido como ansioso e preguiçoso, imediatista. O irmão mais velho é a imagem do trabalho, organizado, planejador e precavido. Por isso, não se desvirtuou do seu planejamento para brincar. Trabalhou sempre pensando em um futuro seguro e tranquilo. Ou seja, ele fez um investimento pensando num futuro mais tranquilo. Você que hoje tem um salário, eu não vou dizer que a maior parte das pessoas desse país tem um salário mínimo, mas nós temos que entender, gente, que o que nós ganhamos é a nossa forma de subsistir. Eu tenho que aprender a poupar, porque um dia eu posso precisar. Já pensou se você cai numa doença? Alguém pode, mas tem o SUS, e claro que tem, não estou contestando isso. Só que muitas vezes demora um pouco mais. E muitas vezes é muito bom a gente ter uma rendazinha para quando, no momento difícil, eu poder pagar uma consulta, ir no médico, comprar um remédio. Né? É muito bom quando a gente tem essa autonomia. Isso é, para nós, gente, inteligência. Isso é redução de danos. Então pense nisso. Poupar, economizar, para quando o dia eu tiver necessidade, eu possa ter isso disponível. Além disso, a história nos ensina também a importância de persistir para conseguir vencer. Prático, o porquinho mais velho é a personificação da perseverança. Decidido, não desvia nem por um segundo seu objetivo de construir algo sólido, seguro para o seu futuro. Belíssima, né? A historinha dos três porquinhos. Eu acho que vocês nunca pensaram que ela dava para a gente tirar dela boas lições. Eu acho que a gente nunca pensou isso. Hoje a gente está ouvindo aqui, está imaginando, poxa, como é que eu nunca pensei nisso? Eu quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Tupinambá, Ponte Vasconcelos, que está nos assistindo. Abraço para você, meu querido irmão. Hoje nós nos encontramos lá no cemitério. Estava fazendo lá minhas visitas, ele também estava visitando lá. Abraço para você, meu querido. Abraço carinhoso, tá bom? Que Deus te abençoe, a você e sua família, tá bom? Então, gente, a nossa história de hoje é essa, que nos ensina a sermos previdentes, a termos paciência, a termos tolerância. Afinal de contas, nós temos que entender que esse Deus maravilhoso nos presenteou com essa vida, isso é fantástico. Se a gente imaginasse a fila de espíritos que estão à espera de uma reencarnação e que não estão conseguindo, hoje tem um controle de natalidade muito forte. Antigamente as famílias eram meros reprodutores, 20 filhos, 18, né? Era assim. Mas isso foi tendo um controle. E hoje existem muitos espíritos querendo reencarnar e não tem essa oportunidade. Você está tendo essa oportunidade, meu querido irmão? Pense nisso. Bota a mão na tua consciência e repara o que você está fazendo da vida. Como é que você está aquecendo a sua lareira? Como é que você está tocando os seus sentimentos? Pensa nisso. É isso que nós gostaríamos de conversar com você nessa noite. Eu quero desde já deixar um convite
para no próximo sábado, nesse mesmo horário, que a gente possa estar juntinho novamente aqui. Quero mandar um abraço para as pessoas que vão nos ver também em outros horários. Quero mandar um abraço para o meu neto, João Guilherme, que também está nos assistindo. Abraço lá para Massapê, para as pessoas que nos assistem e todas as pessoas de uma forma geral. Meus amigos, muita paz, muito amor a todos. Vamos fazer a nossa prece final. Eu vou rezar nesse instante pelos nossos irmãos que, distante de Deus, se perdem nos prazeres da matéria com toda a sua intensidade. Eles são capazes de tudo, Senhor. Eles matam, eles roubam, eles drogam-se, Senhor. E são infelizes porque não sabem o que é paz, porque não têm esperança, Senhor. Deixa-me te pedir por todos eles, para que um dia, Senhor, quando eles te encontrar, eles possam perceber o tempo perdido, as oportunidades que ficaram para trás e os compromissos assumidos que terão que resgatar. Eu peço por todos, Pai, nesse instante, que Deus os abençoe e lhes dê paz, esperança. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Vamos concluir aqui a nossa live de hoje, né?